Anote aí o tema então. Diga não aos fermentos. Tema da mensagem desse domingo, dia 8 de fevereiro de 2015. É o segundo domingo, apesar de ser dia 8, já é o segundo, né? Segundo domingo de fevereiro. Lembrando, o carnaval é semana que vem? Oh, maravilha. Não vi a hora de chegar o carnaval. Poxa vida, vou pular danado. Eu vou pular, né? Na sexta-feira eu entro em casa e só saio na quarta. Aí eu pulo o carnaval, né? Deus me livre, pessoal. Eu detesto carnaval, sempre detestei, né? Mas olha só, quero dizer uma coisa pra vocês. Haverá programação normalmente aqui, hein? Carnaval, culto normal, tá, gente? Domingo, se Deus permitir que vem. Domingo de carnaval, hein? Se Deus permitir, estaremos aqui transmitindo, tá? Então, programação normal aí, nesse tal de carnaval. Carnaval, para quem não gosta, como é o meu caso, serve para descansar um pouquinho, né? Então, se você puder, descanse também, né? Procure ler bastante, procure distrair a sua cabeça, descansar, né? E é a melhor coisa que a gente pode fazer nesse período, né? Diga não aos fermentos. Nosso versículo inicial está em Gálatas, capítulo 5, verso 9. Gálatas 5, 9. Gálatas 5, 9. Vamos ler? Um pouco de fermento leveda toda a massa. Oremos. Senhor Jesus, somos gratos a Ti, Pai, pelos sonhos que o Senhor, nossos sonhos que o Senhor tem permitido que realizemos. Muito obrigado, Pai, por estar abrindo cada vez mais as portas a essa palavra, cada vez mais estar nos usando como instrumentos de revelação, para que as suas ovelhas recebam a mensagem da sua graça. Pai, muito obrigado, Senhor Jesus, por esse privilégio tão grande de nos ter escolhido, de cada vez mais estar nos capacitando, para que essa palavra continue correndo. Pai, muito obrigado por essas vidas que estão aqui no Salão do Ministério, pelas vidas dos abençoados que estão também aí congregando conosco, Pai, através da internet, meu Pai. Muito, muito, muito obrigado, Senhor, por essas vidas que já foram libertas. E nós já agradecemos pela fé por aquelas vidas, Pai, que ainda serão libertas, que conhecerão a Tua graça, que irão descansar, Pai, que receberão o chamado do Teu Evangelho, para que venham se libertar do mundo, das obras da carne, do sistema religioso. É o que nós sonhamos, Pai, é o que nós buscamos, Pai. E eu Te agradeço pela capacidade que tem nos dado, Pai, pela força que tem nos dado. Muito obrigado, Senhor. Que essa palavra continue correndo. Eu declaro em nome de Jesus vidas sendo libertas, mentes sendo abertas, iluminados os olhos do entendimento. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Santa Igreja do Senhor, abençoados de Deus, povo mais do que vencedor, salvos pela graça, amados, eleitos, santos de Deus, igreja sem ruga e sem mácula. Um pouquinho só de fermento, ele leveda a massa inteira. Então a questão não é se o fermento é pouco ou muito. A questão é se ele está inserido. Uma das coisas, abençoados, que nós mais evitamos aqui nesse ministério são os fermentos. Você, mas abençoado, o fermento ele não é positivo? Depende do ponto de vista. Depende do ponto de vista. Na maioria das vezes, por exemplo, que a palavra fermento aparece na Bíblia, ela aparece do ponto de vista negativo. Possivelmente, essa simbologia negativa, ela vem dos efeitos que o fermento causa nos alimentos, de maneira geral. Abençoados, como nós sabemos, o fermento ele modifica as propriedades do alimento. Você insere ele lá, ele modifica. Amém ou não amém? Isso não é verdade? Se você pega uma massa, por exemplo, eu gosto de fazer massa. Quer dizer, gostava, agora eu não como mais massa, né? Sinto uma falta daquela pizza, irmão. Eu fazia uma pizza, irmão, fala a verdade. A minha pizza é melhor do que a do Domino's. Tem aquela também, como é que é? Aquela outra, famosa aí. Não, Parmê não é famosa. Parmê é muito conhecida aqui. Mas tem aquela... Isso, Pizza Hut. Todo mundo fala, né? Das Pizzas Hut. A minha era muito melhor, meu irmão. Tirava onda lá quando eu fazia, agora acabou, né? Não posso mais comer.
Quer dizer, eu mesmo me proibi, eu e minha esposa, né? Cortamos esse negócio todo. Eu aconselho vocês também a fazer o mesmo, né? Quanto menos carboidrato ingerir, melhor para a sua saúde, né? Nós estamos com essa filosofia de vida agora aí. Mas é isso, quando eu fazia lá a pizza, né? Quando você insere o fermento lá, o fermento ele começa a agir e a contaminar a massa. É isso que o fermento faz. E o fermento, pessoal, ele modifica a propriedade da massa, ele faz a massa inchar, porém a massa não fica com mais substância. É engraçado, né? É a mesma massa, ela fica maior, né? Quando eu fazia pizza lá e botava massa lá e tal, fazia aquele processo lá para liberar o glúten da massa, aquela coisa toda, para ficar fofinha. Você deixa ela lá, se tiver um tempo quente, meia hora, 40 minutos, ela dobra de volume. Só que a massa é a mesma. Ela só está o quê? Inchada. Percebe o efeito que o fermento faz? Ele contamina. Né? O fermento, no caso eu estou usando o fermento biológico, que porque esse fermento químico é uma coisa relativamente moderna, né? O fermento químico é uma coisa até moderna. O fermento biológico, porque o fermento biológico ele está no próprio ar. No ar tem fermento. Ah, como assim, abençoado? Porque o fermento é o quê, gente? São bactérias. Que fermento é isso? São bactérias, são fungos. É isso que é fermento. Então ele se multiplica na massa, ele come o açúcarzinho que você põe na massa, ele solta uns punzinhos. É isso mesmo. É verdade. Sabe, o fermentinho solta, então ele vai inchando. Aquilo que faz a massa crescer é o ar que o fermento proporciona para ela. Então ele modifica a propriedade. Ele faz a massa ficar com um cheiro meio estranho. Já viu a massa de pizza crua? Tem um cheirinho meio azedo, né? Meio esquisito. É contaminação. A massa aumenta, mas não tem substância. Abençoados, assim são muitas denominações aí religiosas. São milhões de pessoas, milhares, mas é tudo inchaço. Você vê uma congregação, né? 2.000 pessoas. Maravilha, vai lá, não tem conteúdo nenhum, não tem palavra, não tem nada. É só inchaço. Só inchaço, não tem substância. Então, abençoado, por assim dizer, podemos dizer que o fermento ele contamina a massa. No caso das bebidas, o fermento torna a bebida mais agressiva, né? Quando o suco, por exemplo, de uva, né? Ele fermenta, fica mais agressivo. Ele se torna prejudicial se a pessoa ingere em muita quantidade, altera os sentidos da pessoa. Então você vê os efeitos que o fermento faz? Por isso que o fermento ele era usado na Bíblia, né? Esse contexto histórico da Bíblia lá, ele era usado para falar de algo negativo, algo que contamina, algo que incha, mas não traz substância. E sabe o que é curioso, pessoal? O fermento está em todo lugar, como eu falei. Olha, existem tipos de pães que eles são feitos com fermentação natural. Me parece, não tenho certeza, que eu não sou padeiro, né? Não sou profissional da área. Mas me parece que o pão italiano, por exemplo, aquele pão mais durinho, ele é feito com fermentação natural. No ar. Qualquer massa, se você fizer, você deixar, só que tem que deixar muitos dias, né? O fermento, quando você coloca, ele acelera o processo. Você pegar uma massa, amassar lá e colocar lá e deixar fermentando, ó, deixa lá uma semana para você ver se não vai fermentar. O fermento está em todo lugar. E curioso que o fermento que está no ar, ele é relativamente pouco, né? Porque o fermento, quando você coloca biológico, o fermento químico, é uma concentração. No ar tem pouco. Mas mesmo esse pouco fermento que está espalhado no ar, essa pouca fermentação que ele pode oferecer, que leva tempo, ela também fermenta. Por isso que Paulo falou, um pouco de fermento leveda a massa inteira. Um pouco de fermento leveda tudo. Então é pouco que tem no ar? É, mas deixa a massa lá para você ver se ela não vai fermentar. Vai fermentar. Então o fermento ele tem esse efeito. Por isso que biblicamente ele é tratado de maneira negativa na maioria dos casos. E por isso que nós temos que evitar os fermentos. Amados, desde a época da lei, o fermento já era evitado. Na lei nós sabemos que as coisas que foram feitas na lei eram sombras, né? Apontavam para a nossa realidade. Então, essas simbologias da lei apontam para a realidade que nós vivemos. Na lei, por exemplo, havia essa simbologia de se evitar o fermento como? Na época da Páscoa, eles não podiam comer pão fermentado. Tinha que ser o pão chamado pão ázimo, ou asmo, né? Depende, né? Esse pão ázimo era um pão sem fermento.
E havia ordenança na lei que exigia que os sacrifícios que fossem oferecidos a Deus teriam que ser oferecidos sem fermento. Levítico 2:11. Vamos ver aí a comprovação histórica disso? Vamos lá no livro da lei, né? Levítico 2:11. Levítico 2:11. Nenhuma oferta de cereais que fizerdes ao Senhor será preparada com fermento. Aí, ó. Porque não queimarás fermento algum, nem mel algum, como oferta queimada ao Senhor. Você vê que na lei já havia um mandamento para isso, para que se fosse evitado o fermento, porque fermento contamina. Do ponto de vista bíblico, é negativo. Repito, ele, no caso da massa, usando a massa como uma metáfora, né, ele faz a massa inchar, mas não traz substância. Então fica cheio de ar, mas não peso, não tem substância. E repito mais uma vez, assim como é o sistema religioso. É inchado, mas não tem substância. É inchado, mas não tem compromisso com a verdade. É inchado, mas não alimenta o povo de Deus. Por que o povo de Deus vive aí, ó, com medo do diabo, medo de não sei do quê, medo do inferno, do tal do inferno que eles inventaram aí, né? Medo desse tal inferno que inventaram aí, e medo de Deus, medo do Satanás, medo de perder a salvação, e estou em pecado, e Jesus vai voltar, vou ficar. Essas bobagens todas. Por que as pessoas estão aí com isso? Porque elas são fermentadas. Não há substância na vida delas. O apóstolo Paulo, uma vez ele disse assim, como é que ele falou mesmo? Para vos confirmar segundo o meu evangelho. Aí você vai no texto em grego, confirmar, a palavra em grego significa tornar firme. Ou seja, Deus vai tornar vocês firmes através do meu evangelho. Qual é o evangelho que Paulo pregava? A graça. Então a graça nos torna firmes. A graça nos dá substância. A graça ela não tem o efeito de fermentar. Não, ela dá substância real. Amém ou não amém? Amém. Percebe? Então, meu senhor, devido a essa simbologia negativa de contaminação, o fermento era sempre citado dessa maneira, de forma como sendo algo prejudicial para a vida das pessoas. E no contexto, abençoados, eu quero já aproveitar e já começar a falar do primeiro fermento que a Bíblia nos mostra. No contexto do versículo inicial que nós lemos, foi Gálatas 5:9. Vamos ler o contexto agora. Vamos ver que o primeiro fermento que nós vamos tratar hoje é a lei. Pessoal, a lei de Moisés é um dos maiores e mais prejudiciais fermentos que podem haver na vida de uma congregação, de uma igreja. Infelizmente, 99% das chamadas igrejas estão fermentadas com a lei. Gálatas 5, do 1 até o 9. Para nós lermos o contexto, do versículo inicial. Gálatas 5, do 1 até o 9. Vamos lá. 5, do 1 ao 9, de Gálatas. Estai, pois, firmes na liberdade com que Cristo nos libertou, e não torneis a colocar-vos debaixo do jugo de servidão. Isso aqui já é uma realidade nas nossas vidas. Nós aqui do ministério, vocês aí da internet, nós já estamos firmes aonde? Na liberdade. Graças a Deus, né? É muito bom ser livre no Senhor, não é? Então Paulo fala, gente, estejam firmes na liberdade. Aqui nós não abrimos mão da liberdade. Não abrimos mão. Aqui não vem ninguém dar pitaco com legalismo, com lei de Moisés, o nosso meio não recebemos. Porque nós queremos estar firmes na liberdade que Cristo nos libertou. Foi para isso que ele morreu, irmãos, para nos livrar da lei. Do pecado, que a lei era a força do pecado, né? Enfim, o Senhor nos deu liberdade. E Paulo fala, e não tornem a se colocarem debaixo de servidão de novo. Os Gálatas, abençoados, foram criados em graça. Nós vemos aí, se você ler a carta aos Gálatas, especialmente os primeiros capítulos, você vê Paulo falando, olha, vocês foram criados em graça. Só que vocês deram rapidamente ouvidos a outro evangelho. Que outro evangelho que na verdade não é outro? Né? Que outro evangelho é esse? Outro entre aspas, né? Era a lei. Eram os homens da lei que invadiram lá a igreja dos Gálatas.
e obrigando os Gálatas a cumprir a lei, a circuncidar, naturalmente guardar sábado, naturalmente fazer os jejuns, naturalmente dar os dízimos, etc, etc, etc. Era um jugo de servidão. Como muitos de nós, ou todos nós que estamos aqui, e vocês, quase todos, né, viemos desse sistema também maligno, do legalismo. Quantos de nós sofremos, abençoados, na mão desses caras aí que só quer saber de enganar o povo, de aprisionar o povo, de arrancar o dinheiro do povo? Quantos de nós viemos no meio disso? Por isso que agora nós valorizamos a liberdade. Não queremos mais saber de legalismo. Amém ou não amém? Amém. Versículo 2. Eis que eu, Paulo, vos digo que, se vos deixar de circuncidar, Cristo de nada vos aproveitará. "20 anos na minha vida, Cristo não aproveitou de nada para mim. Durante 20 anos que eu estive no sistema religioso, Cristo não tinha proveito nenhum. Porque enquanto eu estava lá, eu era dependente dos dízimos para ficar bem com Deus. Eu era dependente dos jejuns para me santificar. Eu era dependente da tal Santa Ceia que eles inventaram. Isso nem existe na Bíblia. Santa Ceia não existe. Existe Páscoa, né? Os caras inventaram a tal de Santa Ceia. Isso não existe em lugar nenhum na Bíblia, né? Mas tudo bem. Aí inventaram a Santa Ceia. Aí a Santa Ceia era o quê? Para mim era comunhão. Então se eu não comia, não estou em comunhão. Você vê a dependência? De que Cristo aproveitou para mim? Nada! Porque eu dependia das obras da lei, dependia do cerimonialismo na denominação. É o que Paulo está falando aqui. Paulo, digo que se vocês se deixam circuncidar, Cristo não tem proveito. E como eu já expliquei algumas vezes aqui, vou repetir para aquele irmão que é novo na área, você pode substituir a palavra circuncidar, que está aqui, por qualquer obra da lei. Se vos deixar de jejuar, se vos deixar de dar o dízimo, percebe? Está entendendo isso? Se vos deixar de fazer sacrifício, se vos deixar de guardar o sábado, substitua circuncidar ali por qualquer obra da lei. Cristo não tem proveito. E isso é grave. E a igreja do Senhor está até hoje aí tomada disso aí. Cristo não tem proveito nenhum para as igrejas do sistema aí. 3. E de novo protesto a todo homem que se deixa circuncidar, que está o quê? Mais uma vez, substitua circuncidar por qualquer obra da lei. Porque circuncidar ali é um exemplo que Paulo está dando. Né? Porque a circuncisão era uma prática que tipificava bastante a lei. Né? Então é por isso que ele usa como exemplo, mas você pode substituir por qualquer outra obra da lei. Então ele fala aqui, todo homem que se deixa circuncidar, que está obrigado a guardar toda a lei. Toda ela. Então se você, estamos em graça, mas vamos receber o dízimo. Você está obrigado a guardar toda a lei, filho. E se você não guarda, está em maldição. Por isso o apóstolo Paulo fala na mesma carta, os que são das obras da lei estão debaixo de maldição. Por quê? Porque cumprem um requisito, cumprem dois requisitos, 3 requisitos, e o resto não cumpre. Está debaixo de maldição. Então, está obrigado. Cumpriu, tem que cumprir todos. E são 613, até onde eu sei. 4. Isso aqui é tremendo, né? Separados estás de Cristo. O negócio é sério, hein? Mas abençoado, meu irmão, separado. Porque você está dependendo da lei, Cristo não tem proveito para você está separado de Cristo. Triste isso aí, né? Eu não vou me aprofundar nisso, nós temos mensagens aí no nosso site explicando o que é estar separado de Cristo e tal. Eu não vou entrar muito nisso agora por causa do horário. Mas aqui, separados estás de Cristo, vós que vos justificais pela lei, da graça, tendes caído. Graça, E mesmo o ministério que diz que está em graça, hein? Você que está na internet, cuidado com isso aí, hein? Está assim agora, a graça virou moda. Mas a graça deles é aquela fermentada, sabe?
É aquela cheia de obra da lei disfarçada. Sabe como é que é? É graça, mas tem um diabinho aqui. É graça, mas tem uma ceiazinha ali. É graça, mas tem um dízimozinho aqui no canto. Cuidado com isso aí. Isso é fermento, irmão. 5. Porque nós, pelo Espírito da fé, de quê? Da fé, não é da lei. Aguardamos a esperança da justiça. Porque em Jesus Cristo, nem a circuncisão, nem a incircuncisão tem valor algum. Não importa se é judeu, se é gentil, na verdade, para Cristo, o que importa é o quê que está escrito ali? O amor, mas sim a fé que opera pelo amor. O que vale é o amor. Não está preocupado em cumprir ordenança, cumprir sacrifício. 7. Corris bem, ou seja, vocês estavam indo muito bem, Gálatas. Até onde, aqui Paulo falando, até onde eu sei, Gálatas, vocês estavam indo bem. Aí ele pergunta agora, quem vos impediu para que não obedeçais à verdade? Quem impediu vocês, Gálatas, de obedecer a palavra? Quantos aí fora estão impedidos de obedecer a palavra? Por causa da lei, do legalismo, das invencionices dos homens. As pessoas estão impedidas de obedecer a Deus. Porque estão envolvidas com fermento, irmão. Diga não para o fermento. 8. Esta persuasão não vem daquele que vos chamou. Ou seja, vocês estão na lei, não é porque Deus chamou vocês para a lei, não. Vocês não estão debaixo da lei, não foi porque Deus colocou vocês aí, não. É o homem. Aqui está claro, aqui, ó. Essa persuasão que vocês estão aí, Gálatas, isso não vem de Deus. 9. Um pouco de fermento leveda toda a massa. Toda ela. Se nós perguntarmos, irmãos, para as pessoas que compõem fora o sistema religioso cristão, chamado cristão, né? Se perguntar aí para elas se elas estão debaixo da lei, certamente a maioria vai dizer que não. Sabia disso? Que isso? Estou debaixo da lei o quê? De certa forma, eles não estão errados não, né? Porque, na verdade, o tempo da lei acabou na cruz. Amém ou não amém? Amém. O fim da lei é quem? É o cristiano? É o fim da lei? Não. Quem é o fim da lei? É Cristo. Então acabou lá. Então, de certa forma, realmente estão certos. Não estão debaixo do tempo da lei. Porém, estão debaixo das obras da lei. Então, você pode até perguntar para o sistema aí, está na lei? Que lei? O quê, irmão? Aqui é graça. Ah, e é graça, mas você faz o jejumzinho? Claro, meu irmão. Sem o jejum não tem como avançar. Sem o jejum não tem como santificar. Que graça é essa, então? Ah, aqui é graça, irmão. E o dízimozinho? Não, tem que ter, irmão. Se não tiver, tá em maldição. Se não tiver, tá roubando a Deus. Ah, tá. Falar que está na graça é fácil. De fato, ninguém está debaixo mais do tempo da graça. Da lei, perdão. Ninguém está mais debaixo do tempo da lei. Mas a maioria, infelizmente a esmagadora maioria, está debaixo das obras da lei. E se está debaixo das obras da lei, repito, está debaixo de maldição. Então, meu irmão, toda a prática, essa prática aí que é oriunda desse cerimonialismo judaico, tudo isso é obra da lei. E essas congregações aí estão empesteadas da obra da lei. A grande maioria delas está empesteada da obra da lei. E por que isso acontece? Por causa da mistura dos pactos. As igrejas, as congregações, elas não separam os pactos. É tudo misturado. É o antigo com o novo. É só o que convém no antigo, o que convém no novo. Isso é vida cristã onde? O sistema é influenciado por quê? Porque eles pegam a visão, por exemplo, de Pedro, Tiago e João, aquele pessoal que, né, aqueles apóstolos que depois da cruz continuaram guardando a lei. Você sabia disso? O Pedro, por exemplo, era um hipócrita. Porque Pedro insistia que o povo tinha que cumprir a lei. O Pedro fazia os gentios cumprir a lei. Mas ele mesmo não cumpria. Mas ele é líder da Igreja Católica Romana, né? Chamado primeiro Papa, né? Oh, grande coisa. Hipócrita.
É só ler aí, Gálatas, é só ler a carta. Não estou falando nada de mim, não. Capítulo 2 dessa mesma carta aí, você lê aí para você ver. Até os gentios estavam sendo envolvidos com o legalismo da lei de Moisés, por causa de Pedro, mas ele mesmo não cumpria nada. E havia, meu irmão, até um certo orgulho de se cumprir a lei. Curioso isso. Vamos ver aqui no livro histórico, Atos 21, 20. Atos dos Apóstolos 21, 20. Aqui no contexto, o apóstolo Paulo tinha chegado lá diante dos demais apóstolos, especialmente Tiago e os que eram liderados por ele, e contou o que havia acontecido entre os gentios. Olha, estou levando a palavra, os gentios receberam. E eles até glorificaram a Deus. Mas veja só o que eles falaram. Atos 21, 20. No caso do Tiago, né? Ouvindo eles isto, ou seja, acerca dos gentios, né? Glorificaram a Deus. E disseram-lhe a Paulo: bem vês, irmãos, quantos milhares há entre os judeus que têm crido, e todos são zelosos da lei. Todos. Sabe o que é complicado? É que essa frase aí, ó, histórica aí, é atualíssima. Atualíssima. Quantos milhões há que creem em Cristo, em Deus, e têm Jesus como referência? Quantos aí? Milhões, irmão. Eu diria milhões, nem milhares. Dizem que se declara cristão tem mais de 1 bilhão no mundo. Não é é bi. É o que dizem por aí, né? Ah, o mundo tem 1 bilhão, não sei quantos milhões de cristãos. Todos, ou pelo menos a esmagadora maioria, zelosos da lei. Então, amados, as pessoas hoje dizem que estão debaixo da graça porque elas não cumprem totalmente a lei. Então, acho que está em graça por isso. Mas se você vê o âmago das congregações delas, há fermentos, há jejuns, como eu já falei, observância dos sábados, festas dos tabernáculos, Páscoa judaica, festa dos pães ázimos, abluções, que são os batismos. Uma frase das mais terríveis de se ouvir, que é o tal do Deus te abençoe. Ô praga! Ô praga de se ouvir! Essa praga está espalhada no mundo. Deus te abençoe. Deus já abençoou! Chega desse negócio de Deus te abençoe! Deus te abençoe é uma praga que vem lá na lei que você lê lá. Ó. Que Deus te abençoe. Não, em graça estamos abençoados. Aleluia. Sabe? Esses fermentinhos estão no meio da igreja aí fora. E um pouco de fermento, amado, leveda a massa toda. Então, meu irmão, se a congregação de uma pessoa diz que está em graça, e até defende alguns pontos doutrinários da graça, mas pratica as obras judaizantes, essa igreja está fermentada, está debaixo da lei. Basta um requisito que se quer, meu irmão. Nosso chamado como igreja de Cristo nesse novo pacto é dizer não às obras da lei, dizer não a todo e qualquer fermento. Não pode haver uma poeirinha de fermento em nossa vida. Só que eu quero falar uma coisa para você, e agora para você que está em graça. Não é só a lei que é fermento, não, amado. Sabia que existem outros fermentos? Diga não aos fermentos. Vamos ver pelo menos dois exemplos? Ou vocês não querem, né? Então, Dudu, vamos desligar. Quer? Tem hora que vocês estão animando, vocês estão meio... meio devagar, né? Está concentrado, né, não? Vamos ver dois exemplos aí de fermento? Amém. Primeiro exemplo, além da lei, obviamente. Obras da carne deliberadas. E, consequentemente, mau testemunho. Está junto. Isso é fermento. Por que eu digo deliberada? Porque... Veja bem, nós temos uma luta, uma guerra contra a carne todos os dias, 24 horas por dia. Às vezes a carne pode vencer uma ou outra batalha. Eu não vou ficar iludindo ninguém aqui e dizer que não. Ah, quer dizer que então que a gente vai vencer sempre a carne? Pessoal, infelizmente não. Eu estou sendo sincero e realista. Às vezes a carne consegue dar uma rasteira. Infelizmente isso acontece. É triste? É. Mas o problema é quando a obra da carne é deliberada.
quando ela é programada, quando há uma aprovação da obra da carne. Esse é o problema maior. Não é nem veja bem o que eu estou dizendo, eu estou falando com adultos, eu espero, hein? O problema não é nem a obra da carne em si, porque a prática não vai alterar em nada a nossa posição diante de Deus. Espero que esteja falando só com adultos, né? Só adulto que pode ouvir isso, né? Porque a prática da carne, o que vai alterar? Deus vai continuar me amando, eu vou continuar sendo salvo. Mas o problema é a deliberação e é o desejo de andar errado, de querer e aprovar o erro. E, consequentemente, trazer mau testemunho para o Evangelho. Esse é o principal problema. Isso é fermento. Isso é fermento. Vamos ver aqui um exemplo. 1 de Coríntios, capítulo 5. Vamos ler os versículos 1, 2 e depois vamos pular para o 6, meia dúzia. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 5, versículos 1, 2 e 6. Diga não aos fermentos, meu irmão. Falamos aqui das obras da lei, que é o principal fermento que está aí no meio do sistema religioso. Mas há outros, e há fermentos que podem estar até em graça. Um deles é esse aqui, obra da carne deliberada, o mau testemunho. 1 Coríntios 5, 1. Vamos lá. Eu estou lendo, a propósito, a nova versão internacional. Tá? Para quem está aí, depois quiser anotar e ler, é uma versão que, nesse caso aqui, para mim, foi melhor para explicar. Olha só o que Paulo fala aqui aos Coríntios. Por toda parte, o quê? Se ouve. Olha aí. Por toda parte se ouve que há imoralidade entre vocês. Olha só. Por toda parte o quê? Era um tititi. Ih, lá, aquela igreja lá dos Coríntios. Tem uma imoralidade ali terrível. E todo mundo falava. Lá é assim, lá é assado. Olha só o que Paulo fala aqui. E imoralidade, tal imoralidade, que não ocorre nem entre os pagãos, ou seja, nem os que estão fora da palavra, a ponto de alguém de vocês possuir a mulher de seu pai. Olha aí, ó. E sabe como é que é boato, né? A carne gosta de um boatinho, né? A carne gosta de uma fofoquinha, né? Ih, lá, aquela igreja lá, ó, tem um cara que, né? Passa o rodo lá na... Agora tu vê, né, pessoal? Que coisa terrível, né? Pega lá a madrasta, no caso, né? Pô, se fosse a mãe, pelo amor de Deus, né, meu irmão? Eu prefiro acreditar que é a madrasta, né? A ponto de alguém de vocês possuir a mulher de seu pai. E está se ouvindo por aí. Ou seja, o boato estava rolando. 2. E vocês estão orgulhosos. Aí, ó. Aprovação do erro. Tá vendo um problema? Aprovação do erro. Orgulhosos. E Paulo falou, que negócio é esse? Tá todo mundo falando de vocês aí? Estão dizendo que tem um aí no meio aí fazendo, acontecendo com a mulher do pai dele mesmo? E vocês estão como? Como que eles estavam, queridos? Orgulhosos. Falando em línguas, né? Que Coríntios gostava de falar em língua, né? E uma confusão, um falava daqui, outro falava de lá. Paulo, cara, quando falar, cada um fala de uma vez. Tem que ter intérprete. Línguas terrenas, hein? Negócio de balabalá, isso não existe, hein? Sai disso aí. Isso não existe. O dom de línguas é língua terrena. E eles estavam orgulhosos lá falando língua terrena. E um falava de um idioma, outro falava outro idioma. Todo mundo lá orgulhoso. E todo mundo em volta falando mal. Ah, aquela igreja ali é assim, aquela congregação é assado. Tem gente que vive assim. E mau testemunho. Obra da carne deliberada. Mau testemunho. E Paulo está questionando aqui. Vocês estão orgulhosos, cara? Como é que é isso? Como é que é isso aí? Aí ele pergunta aqui, ó. Não deviam, porém, estar cheios de tristeza e expulsar da comunhão aquele que fez isso? A coisa é séria, hein? Eu acho que a gente pega leve demais. Vai ver o que Paulo fala aí. Paulo fala, ó, aquele irmão que anda errado, você não deve nem comer com ele.
Mas o cristiano, isso é radicalismo. Isso é evangelho. Paulo fala, não estou dizendo para vocês não se comunicarem com as pessoas que estão fora da igreja aí no mundo, não. Porque aí não tem como. Mas tomem cuidado com aquele irmão que anda todo errado aí, gosta de andar errado e aprova o erro. Nem coma com ele. Essa simbologia de comer com a pessoa, naquela época, hoje ainda é, mas naquela época muito mais, essa coisa de comer com alguém, de se alimentar junto com alguém, era algo de muita intimidade. Não era com qualquer um que você sentava. Hoje você chega num bar, num McDonald's, restaurante da vida, e come com qualquer um do seu lado. Eles valorizavam muito isso. Então Paulo fala, nem coma com ninguém que se diz irmão que está aí, ó, vivendo no erro e gostando e aprovando o erro. O problema não é errar, repito. Errar todo mundo erra. Agora você querer, gostar e aprovar, ainda viver orgulhoso como os coríntios viviam? Orgulhosos? Fala, vocês tinham que estar tristes. E outra, vocês tinham que expulsar esse cara daí. Versículo 6. O orgulho de vocês não é bom. Vocês não sabem que um pouco de fermento faz toda a massa ficar fermentada? Percebeu que a obra da carne é fermento? Principalmente se ela é deliberada. As pessoas têm orgulho de andar errado. Trazer mau testemunho para o evangelho, isso é fermento. E esse fermento, meu irmão, pode estar no meio de quem está em graça. Porque tudo bem, nos libertamos do fermento da lei. Oh, que maravilha. Mas e os outros fermentos? Cuidado com isso aí, irmão. Na hora de você trazer mau testemunho aqui para a igreja. Errar, repito, todo mundo erra. Agora, o problema é errar, aprovar, gostar, ainda dar mau testemunho e não estar nem aí para o evangelho. Cuidado com os fermentos. Diga não ao fermento. Aqui nós dissemos não para a lei. Nós dizemos não para as obras da carne, obras da carne deliberadas. Dizemos não para o mau testemunho. Mas sabe que existe ainda um outro fermento? E vamos encerrar com ele, né? Que a nossa hora já chegou. Sabe qual é o outro fermento? Anote aí. Falsas doutrinas. A falsa doutrina, ela também é fermento. Repito, nós vemos muito hoje essa moda da graça. Tudo é graça. A graça na igreja aqui é graça, graça, graça. Está cheio de falsa doutrina. Relembrando que eu acabei até de brincar nessa coisa de falar em língua. Falar em língua de reteté pentecostal não existe, irmão. Isso não existe em lugar nenhum da palavra. Esse negócio de falar em língua dos anjos, isso não existe, irmão. Língua do anjo é do anjo. Porque o pentecostal, ele alega isso. Não, fala língua do anjo. Mentira, você não fala nada. Mas Paulo falou. Olha, raciocina o que Paulo falou. Ainda que eu falasse a língua dos anjos. Paulo não disse que ele falava, ele disse ainda que. Ou seja, ele está colocando isso como algo impossível. Raciocinou aí? Acordou para a vida? Hein ou não? Ele fala, ainda que eu falasse a língua dos anjos. Se eu não tivesse amor, isso não teria valor. Então ele fala, ainda que eu falasse a língua dos anjos e todas as línguas dos homens, todos os idiomas, ainda assim isso não teria valor. Língua do anjo é do anjo. Língua do homem é do homem. Então essa doutrina pentecostal de falar roda, bate com a cabeça, isso não existe, isso é falsa doutrina. Esse negócio de cair no poder de Deus, falsa doutrina. Tá cheio de ministério em graça. Olha o tamanho das aspas que eu estou botando, ó, bem grandonas, ó. Em graça, que tá com essa bobagem aí, ó, há anos. Vem aqui na frente, irmão, tu vai cair agora. Sabe o que é isso? É fermento pentecostal. O cara veio para a graça e trouxe o fermento pentecostal para a graça. Vem para cá para frente. Vou te assoprar. Bota a mão na tua cabeça, tu vai cair. Quantas vezes eu vi essa bobagem, meu irmão? Qual o fundamento bíblico? Não tem. Sabe qual é o fundamento? É que Paulo caiu. Olha o...
Ai, Deus, dá-me paciência. É que quando Paulo teve um encontro com Jesus ressuscitado, ele caiu. Ah, esse é o teu fundamento? Paulo caiu? Que eles dizem, você acredita nisso, que o fundamento é isso? Então, quando você tem um encontro com Deus, você cai, meu irmão, tá tudo aqui, ó, psicológico, ó. Nego é induzido. A pessoa já vai lá para frente, é induzida aquilo. Eu nunca fui. Fui lá na frente, pastor veio, passou perto de mim. Não nem comigo. Diz que pregava graça aqui no final dessa rua, aqui lá no final, né? Eu um dia estava na reunião, eu falei, o que é isso? Reuniu todo mundo na frente e começou. E nego, brucutu. E brucutu pra cá. Eu também lá. Aí ele olhou pra mim, eu... Faz o que tu quiser que eu não vou cair mesmo, meu irmão. Eu não vou mesmo. Pode botar a mão na cabeça, pode assoprar, pode me dar tapa na cara, eu não vou cair. Porque eu não caio em lorota. Eu não caio em papo que não está escrito. Fazer sensacionalismo, cair no poder de Deus depois de estar pregando graça? Que cair no poder de Deus o quê? São falsas doutrinas que estão no meio do povo. Cuidado, meu irmão, com falsas doutrinas. Porque, veja bem, a falsa doutrina, ela não necessariamente é da lei. Cair no poder de Deus é obra da lei? Não é. Nem por isso tem que estar no meio da igreja. Cuidado com falsa doutrina. Língua pentecostal é obra da lei? Não é, mas é falsa doutrina. E tantos outros exemplos de falsas doutrinas que estão implantadas como verdade e o povo aceita. Cuidado com falsa doutrina, porque falsa doutrina é fermento. Mateus 16, livro histórico, vamos lá. Vamos ver um exemplo aqui. Jesus Cristo, Jesus de Nazaré, né? Nos dias lá da sua carne. Mateus 16, versículos 11 e 12. Para fecharmos aí nossa mensagem de hoje. Mateus 16, 11 e 12. Olha só aqui, ó. Vamos ler, abençoado? Como não compreendeis que não nos falei a respeito de pães? Veja bem, aqui no contexto, Jesus estava falando do fermento dos fariseus. Só que os discípulos ficaram assim, ué, ele está falando de pão? Será que é porque nós não trouxemos pão? Eles começaram a ficar preocupados com o pão. E Jesus está aborrecido que a gente não trouxe o pão. Jesus falou assim, cara, vocês estão preocupados com o pão? Vocês não viram que eu multipliquei pão para 5.000 homens? Eles estavam preocupados, não trouxemos o pão. Jesus não está falando de pão, ele está falando do fermento do fariseu. Aí ele deu uma puxada de orelha neles. Falou, vocês estão achando que eu estou falando de pão? Não, mas é que nós não trouxemos o pão. Vocês estão preocupados com isso? Eu multipliquei pão para alimentar 5.000 pessoas e ainda sobrou pão à beça. Vocês estão preocupados com pão? Eu não estou falando de pão. Então ele fala aqui, ó, como não compreendeis que não vos falei a respeito de pães? Mas guardai-vos do fermento dos fariseus e dos saduceus. Falsas doutrinas que não têm a ver com a palavra. Jesus falou, isso é fermento. Cuidado com falsa doutrina. 12. Então entenderam que não dissera que se guardassem do fermento dos pães, mas da doutrina dos fariseus e dos saduceus. Jesus não está falando de pão, está falando de fermento doutrinário. Tá assim, ó. Você da internet, está vendo aí, ó? Tá assim de fermento, meu irmão, no meio da igreja. Tá assim, ó. Cuidado com os fermentos. Cuidado com a lei. Cuidado com a obra da carne. Principalmente se ela for deliberada. Mau testemunho. Falsas doutrinas. Cuidado. Fique sempre na palavra. Fique sempre no que está escrito. Paulo falou, não vá além do que está escrito. Então fique com a verdade da graça. Diga não para os fermentos. Assim é, porque assim disse o Senhor. Louvado seja Deus. Graças a Deus.